Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Guilherme Vieira e hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu já trouxe aqui pelo menos umas 2 vezes, mas eu estou sentindo falta de trazer de novo, que é um assunto sobre a divindade de Jesus, né? Dentro do meio cristão ainda existe uma dúvida, uma controvérsia muito grande de se Jesus é Deus ou não. Para muitas pessoas, para muitos cristãos, inclusive cristãos sinceros, eles sempre se referem a Jesus como se Jesus fosse Deus, né? E a Bíblia não ensina isso. Alguns, obviamente, fazem alguns malabarismos, pegam alguns versículos ali para dizer que Jesus é Deus. Afinal de contas, Jesus perdoava pecados, Jesus fazia milagres, Jesus veio do céu. E por causa disso, algumas pessoas falam: Jesus é Deus. Mas a gente precisa entender, de acordo com a Bíblia, que há sim uma diferença muito grande entre a pessoa de Deus, o Pai, aquele que enviou Jesus, e a pessoa de Jesus. São pelo menos duas pessoas diferentes. Não há igualdade entre os dois. Jesus e Deus não são a mesma pessoa. E hoje eu vou mostrar alguns versículos bíblicos que provam isso. Aqui nesse canal eu tenho o costume de trazer assuntos que os cristãos costumam discutir e eu trago à luz da Bíblia. Aqui a gente vê o que a Bíblia realmente ensina sobre o que as pessoas falam sobre Deus, sobre Jesus, sobre a religião cristã, e a gente analisa de acordo com a Bíblia o que é fato e o que não é fato. Esse canal, pessoal, não é vinculado a nenhuma religião. Não sou patrocinado por ninguém para promover religião nenhuma. A única religião que eu considero verdadeira é o cristianismo, ou seja, Jesus. É por meio de Jesus que somos salvos. Eu acredito naquela verdade que Jesus disse, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, a Deus, a não ser por Jesus. Inclusive, esse é um versículo que já mostra que Jesus e Deus são pessoas diferentes. Então, vou aqui analisar agora, vou mostrar alguns versículos para vocês e vocês vão raciocinar à luz da Bíblia se esse versículo demonstra um Jesus que é Deus ou um Jesus que é uma pessoa separada da pessoa de Deus. O primeiro versículo que a gente vai analisar é João 14, versículo 1. Não sei qual Bíblia você tem aí na sua casa, mas qualquer Bíblia que você pegar e ler esses versículos aqui que eu vou mostrar para você, você vai poder analisar que naquele versículo bíblico, na sua Bíblia, está explicando a mesma coisa. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 1. Não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em Deus, exerçam fé também em mim. Ou seja, Jesus aqui ele já mostra uma diferença entre Deus e ele. Ele diz, exerça fé em Deus e também em mim. Se Jesus for Deus, ele não precisa dizer exerça fé em Deus e também em mim. Ele diria apenas exerça fé em mim ou exerça fé em Deus. Mas aqui ele mostra já uma diferença. Exerça fé em Deus e exerça fé também em mim. Quando você lê o contexto inteiro do capítulo, do livro, da Bíblia toda, você percebe que Jesus está se referindo a Deus como uma autoridade que está acima dele e que as pessoas para entender Jesus, seguir Jesus, precisam exercer fé em Deus e também em Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus se aproximou e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Observe bem, Jesus disse que para ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa é uma prova de que Jesus é Deus? Já que ele tem autoridade no céu e na terra? Não. Se você perceber muito bem no versículo, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Se foi dada a ele, significa que ele não tinha. Então, em algum momento, Jesus não é Deus. E outra coisa, o versículo diz que essa autoridade foi dada a Jesus. Mas foi dada por quem? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, a gente tem essa resposta. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Então, ou seja, Jesus deixa bem claro,
Eu não tinha toda a autoridade, mas essa autoridade agora me foi dada por Deus, por meu Pai. Mais uma vez a gente vê aqui uma diferença muito grande entre Deus e Jesus. Agora olhem que interessante esse versículo aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Ou como alguns gostam de chamar, o livro de Revelação, capítulo 1, versículo 1. Essa passagem bíblica é muito interessante. Olha só o que ela diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Olha só que interessante. O livro de Apocalipse é uma revelação que Deus deu a Jesus e Jesus deu essa revelação ao apóstolo João. Aqui a gente observa duas coisas. Primeiro, Deus superior a Jesus, já que Deus revela a Jesus algumas coisas. Segunda coisa, Jesus não tinha conhecimento desses fatos. Se ele tivesse conhecimento desses fatos, não teria sido revelado a ele. Lembra, inclusive, que tem um momento que Jesus fala bem assim, eu não sei o dia da minha volta, mas só o Pai sabe. Pois é, aqui Jesus é como se estivesse dizendo a mesma coisa. Eu não sabia dessas coisas, João, Deus me revelou e agora eu vou revelar a você. Então, ou seja, o versículo diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Mateus capítulo 3, versículo 17. Também uma voz vinda dos céus disse, este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Olha só que interessante. Jesus foi até o Jordão, foi batizado por João Batista, estava lá dentro da água. João Batista mergulhou Jesus na água e quando Jesus sai da água, uma voz vinda do céu falou, este é o meu filho, o amado, em quem eu aprovo. De quem era essa voz que estava vindo do céu? Me parece ser a de Deus. Mas se Jesus é Deus e estava sendo batizado, como que isso é possível? Jesus e Deus então são pessoas distintas, diferentes? Jesus estava ali sendo batizado e Deus disse, esse é meu filho, o amado, quem eu aprovo. Tá vendo como mais uma vez a Bíblia mostra que há uma diferença distinta entre Deus e Jesus? João capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem jamais viu a Deus. Olha só que interessante. João era apóstolo. João esteve com Jesus durante mais de 3 anos. João encostava a cabeça dele no peito de Jesus. Ele e Jesus tinham uma amizade muito grande. E João, obviamente, esteve presente nos principais momentos da vida de Jesus. Mas quando João vai escrever um livro, ele vai e fala assim, nunca ninguém viu a Deus. Ora mais, se João reconhecia Jesus como Deus, por que ele disse que nunca ninguém viu a Deus se milhares de pessoas viram Jesus, inclusive João, que encostava a sua cabeça no peito dele? Então, ou seja, aqui a gente vê pelo menos 3 coisas. João não reconhecia Jesus como Deus, Jesus é diferente de Deus e Deus é diferente de Jesus. João capítulo 8, versículo 18. Esse versículo aqui é muito legal. O mesmo João que encostava a sua cabeça no peito de Jesus também escreveu isso aqui. João capítulo 8, versículo 17 e 18. Também na própria lei de vocês está escrito, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou um que testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Ou seja, olha só que interessante. Na lei de Moisés, na lei que os fariseus seguiam, que eles também interpretaram, eles diziam o seguinte, o testemunho de 2 pessoas é suficiente para atestar se algo é verdadeiro ou não. Jesus, nas obras que ele fez, ele falava, eu testifico de mim, então eu sou um. O segundo que testifica de mim é Deus, o Pai. Então, ou seja, aqui a gente vê claramente uma diferença entre Jesus e Deus. O próprio Jesus reconhece que ele era uma pessoa e Deus é outra pessoa. Assim são 2. E aí se encaixa no que o versículo 17 diz, o testemunho de 2 pessoas. Aí a gente também pensa o seguinte, Deus enviou Jesus. Quem é maior? O que envia ou quem é enviado? E aí a gente volta lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim,
Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água. E naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Também uma voz vinda dos céus disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Então, o próprio Jesus, a própria Bíblia, mostra que há uma diferença enorme entre Jesus e Deus. Deus é o Pai, está lá no céu. Ele enviou Jesus, ele revelou para Jesus, ele entregou a Jesus a autoridade no céu e na terra. O soberano, o maior, é Deus. Jesus era o servo. Então, não há, em momento nenhum na Bíblia, nenhum momento dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é igual a Deus, ou que Jesus faça parte de uma trindade ou de algum tipo de fenômeno sobrenatural onde ele é Deus, outro momento ele não é. Deus é Deus, Jesus às vezes não é, e tem alguns até que incluem o Espírito Santo, né? Como uma terceira pessoa da Trindade. Mas olha só que interessante, em todos esses versículos que eu mostrei, normalmente estão relacionando Deus e Jesus. Deus e Jesus. O único passagem bíblica dessas que eu citei que fala sobre o Espírito de Deus ou o Espírito Santo é nesse momento aqui do batismo, onde o Espírito de Deus aparece em forma corpórea de pomba. Então, ou seja, ali também você percebe que é uma presença diferente. Jesus estava ali, saindo da água. O Espírito de Deus estava ali como pomba. Era um corpo diferente, era alguém diferente, era algo diferente. E Deus estava no céu dizendo: Este é o meu filho, o amado, que eu aprovo. Então é isso. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você discorda da Bíblia e acha que Deus é sim uma trindade, Deus é sim Deus, Jesus é sim Deus, então deixa aqui um comentário. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.